Boa noite, pessoal. Vamos lá então para mais uma aula. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Me deem o feedback se vocês estão vendo. Eu tô. Eu Show. também tô. Beleza. Hoje a gente vai falar de duas estruturas de dados. Na verdade, elas fazem parte de uma mesma família de estruturas que são árvores, né? E eu acho que vocês já têm uma noção intuitiva de o que é uma árvore mais ou menos, mas vamos fazer uma definição melhor. Que árvore é mais ou menos nessa estrutura aqui. Então, ela é composta de nós, e esses nós, eles têm filhos. Você vai ter um nó raiz, e aí você vai descendo nessa estrutura, e cada um desses nós aqui, ele pode ter também um pai. O único nó que não vai ter pai, no caso, é o nó raiz. E aqui você pode armazenar o que é que importe para você dentro. Mas, mais especificamente, a gente vai trabalhar com árvores binárias. Que uma árvore binária, ela é uma árvore que ela só possui dois filhos. Cada nó da árvore, ele possui dois filhos. Um filho esquerdo e um filho direito, como vocês podem ver nessa árvore aqui. E tem uma árvore específica, uma árvore binária específica, a árvore binária de busca, que pelo nome vocês já devem ter uma noção de que é relacionado com a busca binária. E a ideia da árvore é bem parecida com a busca binária. Então, como é que funciona uma árvore binária de busca? Você vai ter o nó, que vai representar algum valor, e a ideia é que todos os valores que estejam na subárvore à esquerda desse nó, eles vão ser menores que o nó, e todos os valores que tiverem na subárvore direita dele vão ser maiores. Então, vocês podem ver aqui tem um 4, à esquerda desse 4 tem um 2, e à esquerda do 2 tem um. O 1 é menor que o 2 é menor que o 4, e à direita do 2 tem o 3. Então, todos esses valores aqui são menores que esse valor, mas perceba que, considerando agora o 2 como o nó que nos interessa, vocês podem ver que o 3 está à direita dele e o 3 é maior que ele. E esse padrão é o padrão de construção de uma árvore binária de busca. Algumas coisas que a gente já precisa discutir sobre esse tipo de árvore aqui. Tem um conceito chamado balanceamento. E o balanceamento da árvore, falando assim de uma forma informal, seria a quantidade de nós à direita ser mais ou menos a mesma que a quantidade de nós à esquerda. De uma maneira mais formal, a gente diz que a altura da subárvore direita e a altura da subárvore esquerda, elas têm que diferenciar em apenas um. E a altura é a distância do nó raiz até algum desses nós aqui de baixo, que são chamados de nó folha. Okay? Quando o nó ele não tem nenhum dos filhos, ele é chamado de um nó folha. E nesse caso, essa árvore aqui está balanceada, a altura aqui das duas subárvores está igual. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem árvores binárias de busca balanceadas, a gente consegue fazer operações de consulta e inserção em log de n. Então é uma complexidade bem interessante. E por que a gente está falando de uma estrutura dessas e não de uma busca binária normal? Porque quando a gente tem uma busca binária, o que acontece é que na busca binária você tem uma certa quantidade de valores, você ordena e aí você pode buscar em log n, mas você não consegue inserir. E aqui nessa árvore de busca, você consegue inserir valores e aí é uma estrutura que acaba se tornando mais dinâmica. Então, deu para entender o que é uma árvore binária de busca? Então vamos para o código. Lembrei agora que eu já tenho o template. Então, beleza, vamos implementar uma árvore binária de busca e aqui a gente vai trabalhar com a implementação de árvore binária, que ela é um pouco diferente da convencional. Normalmente vocês vão ver essa estrutura em estrutura de dados e em estrutura de dados, muito provavelmente não, com certeza vocês vão implementar essa árvore aqui com ponteiros, mas a gente vai utilizar vetor. Principalmente por dois motivos. Primeiro, porque ponteiros assim, é algo que de começo precisaria de uma aula só para ponteiros, para vocês entenderem bem como trabalhar com eles. Eles têm muitas especificidades e porque
A gente não está tão interessado na árvore binária de busca em si para fazer implementações para resolver problemas, mas a gente vai ver aqui a árvore binária de busca para ter uma noção boa de como ela funciona, porque essa noção vai ajudar muito quando a gente for ver a árvore de segmentos, que é um conteúdo que a gente vai falar ainda nessa aula. E a árvore de segmentos, sim, ela tem é uma estrutura bem versátil que dá para resolver muito problema com ela. Mas, estou falando demais, vamos então implementar. A gente vai ter um vetor, tá, para implementar a árvore binária de busca, um vetor de elementos, né? E aí o que é que acontece? A primeira posição desse vetor, eu vou colocar aqui como um tracinho, porque ela não importa para a gente vai começar a indexar essa árvore a partir do 1, e vocês vão entender por quê. O 1, ele vai ser o nó raiz, então aqui na nossa árvore, a posição 1 do vetor vai representar esse nó aqui, que eu vou colocar aqui como 4, por exemplo. E aí, como é que eu vou saber quem é o filho esquerdo e o direito? O filho esquerdo, ele vai ser o índice do... Eu desenho aqui. Então, a gente tem aqui o 1, né? Esse aqui é o 1. O filho esquerdo, ele vai ser o índice desse nó aqui, vezes 2. E o filho direito vai ser o índice do nó, vezes 2 mais 1. Então, por exemplo, aqui nessa... A gente tem aqui o valor 4, que ele está no nó raiz, que é o nó 1. Então, para a gente ir para o filho esquerdo dele, a gente faz 2 vezes 1, que no caso dá 3. Então, na posição 3, a gente pode colocar o 2. Já o filho direito vai ser 2 vezes o índice do nó mais 1. Ou seja, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Na posição 3, a gente pode colocar o 6. E a partir disso, a gente pode construir a árvore inteira. Então, o 2, ele está no índice 2, né? E aí, o filho esquerdo dele é 1. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3. Aqui na quarta posição do vetor, a gente vai ter o valor 1. Então, esse daqui é o filho esquerdo do 2. E a gente vai usar essa lógica para construir a árvore inteira. Então, as duas operações que a gente vai implementar vão ser busca e inserção. Então, primeiro vamos implementar a inserção. Eu vou criar aqui uma árvore e eu vou colocar aqui um tamanho qualquer nela, viu? E aí vamos implementar então a busca. Essa busca vai retornar um true ou false, ou seja, se o valor está ou não na árvore. E aí o que eu vou passar aqui nela? Eu vou passar o nó raiz. No caso eu vou passar o nó que está, na verdade, vocês vão ver que é por recursão. E o valor que eu quero buscar. Então beleza. Eu já vou colocar aqui um macro para a gente saber que o raiz ele é sempre o valor 1. E a gente não indexa pelo zero porque não ia funcionar essa lógica de ir para a esquerda e para a direita com base em 2 vezes o valor do índice e 2 vezes o valor do índice mais 1, porque sempre ia dar zero. Sempre ia dar 0 ou 1, né? Então a gente não ia conseguir percorrer a árvore. Então beleza. Vamos fazer aqui a busca. Primeiro, se a gente chega no elemento, como é que a gente sabe que a gente chega? A gente vê se o valor da árvore no nó que a gente está, se ele é igual ao valor que a gente quer encontrar. Então, a árvore na posição nó, no índice nó, se for igual ao valor, então a gente pode dar um return true. Agora, se não for, voltando aqui para a nossa árvore. Se não for, então a gente pode olhar para o valor que a gente quer encontrar e ver o valor que eu estou buscando, ele é maior ou menor que o valor que está aqui guardado nesse nó. Se ele for menor, então eu vou para essa árvore da esquerda, e se ele for maior, eu vou para a árvore da direita. Então, eu vou primeiro definir aqui uma variável que vai dizer quando é que eu vou para a esquerda. Então, ir para a esquerda vai ser 2 vezes o valor do nó. E ir para a direita vai ser 2 vezes o valor do nó mais 1. Isso aqui é só para ajudar a gente a não ter que ficar digitando o valor. Enfim. Eu coloquei nó, fico misturando inglês com português. Mas enfim. Então, a gente checa se a árvore, no nó que a gente está olhando, se o valor dela for maior que o valor que eu estou buscando, então isso significa que eu preciso ir para a esquerda. Então, a gente chama a busca para ir para a esquerda do valor que a gente está procurando. Se não,
Então, eu vou chamar a busca para a direita. E um detalhe importante que eu quero chamar a atenção aqui é que eu estou considerando que se o valor for igual, ele também vai estar à direita, tá? Mas isso aí vai de você. Se você quiser colocar, depende do problema também. Se quiser colocar que ele esteja à esquerda ou que ele não vai aceitar valores repetidos, dá para tratar isso. Mas eu estou considerando aqui por questão de simplificação que vai estar à direita. Tem mais uma coisa importante que a gente não está tratando aqui nesse algoritmo de busca, e é quando é que ela para, se ela não encontrar o valor. Que a gente está tratando aqui quando ela encontra o valor. Mas se o valor não tiver? No caso, vamos dizer que essa árvore aqui ela vai aceitar valores positivos e eu vou dizer que o valor menos um vai significar que não tem nada, que aquele nó não existe, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, se eu estiver, por exemplo, buscando o valor 9, aí eu cheguei aqui, 6, 7, aí eu chego aqui num nó que não existe, então esse nó aqui vai ser representado por menos um. Então, eu vou colocar aqui se árvore o nó, né? Se a árvore no nó que a gente está trabalhando no momento, se ele for igual a menos um, então eu vou dar um return false. A gente não encontrou, não encontramos esse valor na nossa árvore. Ok? E eu creio que o algoritmo de busca é basicamente esse. Vocês têm alguma dúvida sobre esse algoritmo de busca? Ele faz a busca de forma recursiva, por sinal. Deu para entender? Show. Então, vamos fazer agora a inserção. A inserção é bem parecido. A gente vai percorrendo a árvore da mesma maneira que a gente faz na busca, né? A gente, digamos, eu tenho um valor aqui que seja, eu quero inserir o 8. Então, eu tenho um 8, aí eu olho aqui para o 4. O 8 é maior que o 4, então eu vou para a direita. O 8 é maior que o 6. Vou para a direita, o 8 é maior que o 7, vou para a direita. Então, aqui, né, eu colocaria o valor que tem o 8. Então, basta eu ir descendo na árvore até eu encontrar um valor e um nó que tenha menos um, ou seja, um nó que não esteja preenchido, aí eu preencho com 8. Então, vamos fazer aqui a inserção. A inserção ela vai ser void, não vai retornar nada. Eu vou ter como parâmetros o nó atual que eu estou e o valor que eu quero inserir. Então, eu digo que se a árvore, no nó que a gente está trabalhando no momento, se o valor dela for menos 1, o que eu vou fazer eu vou preencher nessa árvore, ou eu vou preencher nesse nó com o valor que foi passado na função, que é o valor que a gente quer inserir na árvore, e eu vou dar um return para terminar a função. Se não, aí vou fazer de novo essas variáveis aqui, só simplesmente para não ter que ficar trabalhando com os cálculos, a gente usa esquerda e direita. E aí, se a árvore, na posição que a gente está olhando, se ela for maior que o valor que a gente quer inserir, então a gente precisa ir para a esquerda. Então eu vou chamar inserção na esquerda do valor que a gente está querendo inserir. Se não, a gente vai para a direita. Novamente com aquela ideia de que se o valor for igual, eu insiro ele na direita. E é basicamente isso. Vamos testar isso aqui. Eu vou fazer... Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Operação... O que eu vou fazer aqui é que estou lendo aqui uma variável chamada operação, que ela vai ser 1 quando for para inserir e 2 quando for para buscar. E aí, se ela for 0, vou colocar como 0, se ela for 0, então eu saio desse loop aqui. E aí, eu vou precisar aqui de duas variáveis auxiliares, A e B. E eu vou ler A e B. Na verdade, eu preciso só de um. É o valor que eu queira inserir ou buscar, né? Então, eu vou dizer que se a operação ela for igual a 1,
eu vou fazer uma exceção. Vou fazer uma exceção aqui. A gente chama a função pelo nó raiz, que é um nó que ela vai começar, independente se for busca ou inserção. Ele começa pela raiz e vai descendo. E A que vai ser o valor que nesse caso eu quero inserir. Eu vou só dar aqui um cout inserido só para saber que funcionou. Se não, se a operação for igual a 2, é uma busca, então eu vou imprimir o valor buscado. E a gente passa de novo a raiz e o A, que é o valor que a gente está fazendo a busca. E aqui eu vou só ler a operação de novo para estar repetindo, né? Então é isso. Vamos fazer aqui o teste. Eu vou primeiro inserir um valor, eu vou inserir o 5 na árvore. E quebrou. Vamos descobrir por que quebrou. Peraí, exceção, né? Tu iniciou a árvore com menos 1? Exatamente, eu esqueci de iniciar a árvore. Então vamos iniciar aqui usando o mesmo set. Beleza. Vamos rodar de novo. Vamos inserir o valor 5. E ele não printou inserido. Isso é um mau sinal. Vou tentar digitar aqui outra coisa. Ok. Temos um problema. Ah, eu acho que é isso aqui. Aqui tinha bugado e eu tinha esquecido de ajeitar. Vamos ver agora. Seria o valor 5. Ok, era o que eu tinha escrito errado no template. Aquele. Aqui, ó. Eu tinha escrito isso aqui. Escrevi, não era para ser false aqui, nem zero aqui. Eu escrevi errado no template e ficou bugado. Mas enfim, inserir aqui o 5. Então vamos buscar pelo 5, vamos ver se a árvore encontra o 5. E aqui printou 1, porque retornou verdadeiro, né? Então printou 1. Deixa eu só colocar aqui um endl para ficar melhor de ver. Vou dar aqui de novo. Inseriu 5, beleza, inserido. Vamos buscar pelo 5. Ele encontrou o 5. Vamos buscar pelo 6. Ok, o 6 não está aqui na árvore, então vamos inserir o 6. Inserido. E agora se a gente buscar pelo 6, ele vai estar na árvore. Ok, está funcionando então. E vocês têm alguma dúvida em relação a esse algoritmo de estrutura? Bem tranquilo, né? Qual a complexidade para inserir? É login também. Se a árvore estiver balanceada. Né? Isso é importante falar. Nessa questão de balanceamento, se você começar a inserir aleatoriamente, ela pode girar em log-n, ao redor de log-n, mas pode acontecer, por exemplo, dela ficar desbalanceada. E seria o caso de você inserir valores em ordem na árvore. Então, digamos, se eu pegar aqui uma árvore e eu inserir o valor 1, aí eu insiro o valor 2 agora. O valor 2 é maior que 1, ele vai para a direita. Eu insiro o valor 3, aí ele vai para a esquerda. 4. Então, acaba que a gente fica com a lista e não com a árvore de fato. E isso daqui acaba ficando em complexidade linear. Existem métodos para fazer o balanceamento disso aqui, tipos de árvore específica, que são, por exemplo, árvores rubro-negras e árvores AVL, que elas têm um algoritmo para fazer esse balanceamento, então elas garantem que você terá sempre uma árvore balanceada e, portanto, uma complexidade logarítmica. Mas a gente não vai ver isso porque, sinceramente, eu não sei se dá para implementar isso utilizando vetor, quando a gente vê em estrutura de dados é implementado utilizando ponteiros. E como a gente não vai implementar de fato essas árvores aqui, se você quiser, por exemplo, usar uma busca e uma inserção, você tem, por exemplo, o set, que é o conjunto, né, que tem essa estrutura implementada já no C, que inclusive é implementado utilizando árvores.
mas a gente está vendo isso aqui mais por questão de para entender a próxima estrutura que vai ser a árvore de segmentos. E só um último detalhe que eu vou comentar só mais por conhecimento, mas eu também não vou implementar, é a questão de remoção. Então, por exemplo, digamos essa árvore de busca aqui. Se eu quisesse remover um elemento nela, como eu faria? Vocês têm alguma sugestão de como é que a gente pode fazer uma remoção de um elemento? Por exemplo, como é que eu removo esse 4 e organizo de novo a árvore de forma que eu ainda tenha todos os outros elementos que estavam na árvore e eu só removo esse 4? Vocês têm alguma ideia de como é que a gente pode fazer isso? Alguma sugestão? Tá. Como é que a gente poderia fazer aqui? A propriedade da árvore, ela nos diz que todos os valores à direita são maiores que o nó e todos os valores à esquerda são menores que o nó. Então a gente poderia ter duas possibilidades. E aqui eu já tô tratando do caso que você tem filhos à direita e à esquerda do nó. Porque, por exemplo, digamos que eu quero remover esse 3 e ele não tem filhos. Aí você simplesmente remove, não tem nenhum problema nisso porque não tem nada ligado a ele para baixo, né? Então você não... Só remove. Agora esse 4 aqui, por exemplo. A estratégia aqui seria pegar o menor valor da árvore esquerda ou o maior valor da árvore direita dele. Então, no caso dessa árvore, se eu quisesse remover o 4, eu poderia pegar tanto esse 5 aqui, como esse 3 aqui. Por quê? Porque o que importa aqui é que eu mantenha a propriedade da árvore, de que todos os nós à esquerda sejam menores e todos os nós à direita sejam maiores. E eu posso fazer isso simplesmente pegando o menor valor de cada árvore à direita. Então, o algoritmo para fazer isso seria entrar na subárvore direita e sempre à esquerda, até não dar mais, e aí você encontraria o nó que você precisa remover. Você precisa, no caso, substituir, remover e substituir no 4, e você pode fazer a mesma lógica invertida para a esquerda. E isso também é feito com ponteiro, mas com vetor ficaria umas gambiarra meio estranhas, então não vou implementar. Mas deu para entender o algoritmo de remoção? Show! Agora vamos para a parte onde fica mais interessante, que é a árvore de segmentos. A árvore de segmentos, ela segue uma estrutura de uma... Ela segue a estrutura de... Na verdade, ela é uma árvore binária, tá? A árvore de segmentos, ela é uma árvore binária que em cada nó vai representar um segmento de um intervalo. Então, por exemplo, digamos aqui que eu tenho um intervalo de 1 a 8. O que eu vou fazer é que o nó raiz da árvore vai representar esse intervalo completo e os nós à esquerda vão representar partes, a esquerda e a direita vão representar partições desse intervalo. Então, o que eu faço? Aqui o nó de 1 a 8. O nó à esquerda dele vai representar metade do intervalo, ou seja, de 1 a 4. E o nó à direita dele vai representar a outra metade do intervalo, que seria de 5 a 8. E a mesma coisa para os outros nós. Então, tem um intervalo aqui de 1 a 4. O da esquerda vai representar metade do intervalo, que seria de 1 a 2. E o da direita representar a outra metade do intervalo e assim por diante. Essa estrutura é útil para a gente? É útil e muito. E eu vou enunciar aqui um problema que pode ser resolvido tranquilamente com essa estrutura e que de outra forma seria bem complicado de resolver. E vamos lá, digamos que você tem um intervalo de fechado, né? Um intervalo de números, e aí em cada valor desse intervalo, né? Digamos um vetor que você tem o índice de 1 a n, em cada valor desse vetor você tem um número, você tem um valor lá, e o que você quer saber é, dado qualquer intervalo, pode ser o intervalo completo, pode ser subintervalos desse intervalo, você quer saber, por exemplo, qual é o maior valor que está contido nele. Então, deixa eu desenhar aqui que vai ficar mais claro. Por exemplo, vou colocar aqui 2, 4, 7 menos 1, 10 e 9. Então, aqui eu vou chamar aqui, indexar a partir do 1, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui 6 valores, eu tenho um vetor de 6 posições, e digamos que eu quero saber qual é o maior valor desse intervalo completo. A gente pode ver que é o 10, ok.
Agora, digamos que eu quero saber entre 1 e 3, qual é o maior valor? É o 7. Ok. Se eu quiser saber entre 4 e 4, é o 1. É trivial essa resposta. Então, beleza. Para implementar isso daqui sem uma árvore de segmentos, a gente pode pensar de primeira em uma implementação que seria linear, né? Então seria muito lento. Imagina que você tivesse que fazer N consultas. Seria muito lento. E principalmente, se além de consultar eu quiser modificar, eu quiser fazer modificações. Então, por exemplo, se por acaso eu tiver vontade de trocar esse 7 aqui por um 0, por exemplo. E aí agora eu quero fazer todas as consultas em cima desse 0. Vai ser uma complexidade muito ruim de fazer isso aqui sem utilizar uma árvore de segmentos, porque você não poderia nem pré-calcular todas as combinações e aí tentar só acessar, porque você pode ter mudanças, né? E a gente pode resolver esse problema aqui muito tranquilamente com a árvore de segmentos. Então, olhando aqui para a árvore de segmentos, já dá para ter uma noção de que a gente pode pegar esses subintervalos aqui, ó, e exatamente dividir aqui, né? Então, dividindo na árvore, e aí vocês podem perceber que essas folhas, elas vão representar os valores individuais de cada elemento do vetor, né? Então, o intervalo 1, 1 seria exatamente o valor que está no índice 1 do vetor. O 2, 2 seria o valor que está no índice 2. E assim por diante. E aí a lógica para a gente construir árvore de segmentos e resolver esse problema é que o valor do intervalo 1, 2, ele vai ser o maior desses dois aqui. No caso, o valor que a gente guardaria aqui seria o 4. E aí faria o mesmo com todas as outras folhas, e aí a gente teria os valores aqui, que seriam, digamos, um vetor menor, que a gente teria agora de 4 posições. E aí a gente usaria a mesma lógica. O valor que vai... O maior valor dentro desse 1, 4 seria o maior entre esses dois. E aí a gente conseguiria construir essa árvore de forma que o mais interessante disso é que a gente teria uma busca logarítmica. Por quê? Essa árvore aqui, ela sempre é balanceada, tá? Porque você tem um intervalo, então quando você vai quebrando esse intervalo de 2 em 2, você sempre consegue formar uma árvore de forma que a altura dessa esquerda seja pelo menos, no máximo, na verdade, no máximo 1 de diferença da altura da esquerda. Então, utilizando uma árvore de segmentos, você garante que você vai buscar em no máximo log n. E isso é rápido, é muito rápido. Então, vamos deixar de conversa e vamos implementar esta árvore. Ok. Deu para entender a lógica de como é que resolve o problema, de como é que se estrutura essa árvore? Deu para entender o que é a árvore em si, a parte dos segmentos? Se tiver alguma coisa que não está clara, é só falar, galera. Explico sim. É o seguinte, na árvore de segmentos, vou explicar de uma forma mais geral, porque a árvore de segmentos ela pode resolver vários problemas. Você tem um intervalo, você vai ter um vetor, né? Que você tem um intervalo, o intervalo vai representar o índice desse vetor. E digamos que você quer fazer algum tipo de consulta em subintervalos desse intervalo, e além de fazer consultas, você quer fazer modificações. A gente pode usar a árvore de segmentos. A árvore de segmentos, cada nó dela vai representar um subintervalo do intervalo. O que a gente vai fazer é que na raiz ela vai representar um intervalo completo. E nos filhos dela vai ser metade do intervalo. Desenhar, depois... Tá, dá certo. Não dá. Ixi, fiz besteira. Fiz besteira. Não, deixa pra lá. O que é que eu tava falando? Sim. Você tem, por exemplo, aqui esse intervalo aqui, que está guardado no nosso raiz, que é de 1 a 8. Os filhos dele vão receber metade desse intervalo. No caso, o filho à esquerda vai receber 1, 4 e o à direita vai receber 5, 8. E aqui você tem novos intervalos. E os filhos de cada um desses novos intervalos vão receber metade deles, desse intervalo. Então, a ideia é que você pegue um certo intervalo e vá dividindo ele nos seus filhos. E aí, de forma que você consiga fazer buscas e inserções nisso aqui a partir de complexidades logarítmicas. Tá?
E vai ficar mais claro como é que a gente vai fazer essas buscas na implementação. Mas deu para entender essa lógica dos intervalos? Vamos implementar então essa estrutura. Eu vou criar aqui um novo arquivo. De novo, por questão de simplificação, esqueci de novo que eu estou com um template, peraí. Por questões de simplificação, vamos considerar que a gente quer pegar o valor máximo, né? E os valores inseridos nessa árvore são sempre positivos. Então, eu vou dizer aqui que o menor valor, o min, ele vai ser 0, ok? E vocês vão já ver por quê. Então, eu vou definir também aqui a raiz, que a gente tem a mesma noção de que a raiz é 1. E a forma que eu vou indexar a árvore é a mesma da árvore binária. Então, apesar de a árvore aqui ela representar cada nó representar um intervalo, a indexação vai ser feita da mesma forma da árvore binária. Então, aqui a gente vai ter o nó 1, aí à esquerda dele, 2 vezes 1 vai ser o nó 2, e 2 vezes 1 mais 2 vai ser o nó 3. E aí a gente vai indexando dessa forma aqui no vetor. Da mesma forma que acontecia com a árvore binária. Vocês vão ver como é que acontece essa representação. Vamos lá. Eu vou criar aqui a árvore. Árvore. E tem uma informação importante, que é o fato de que, digamos que o meu intervalo ele tenha tamanho 8, como é o caso desse intervalo aqui. O máximo de nós que essa árvore vai ter é 4 vezes 8 mais 1. Então, dado o tamanho do seu intervalo, o máximo de nós que a sua árvore vai ter é 4 vezes o tamanho desse intervalo mais 1. Então, eu vou dizer aqui que vou definir que o tamanho máximo que eu tenho do meu intervalo vai ser 1000. E aí eu vou dizer então que o tamanho máximo da minha árvore, max A, né, que é o tamanho máximo da árvore, vai ser 4 vezes o meu max n, que é o tamanho do intervalo, mais 1. Coloquei essas macros aqui só para facilitar. Então, a minha árvore vai ser um max A. Beleza. Vou criar esta árvore. E aí vamos fazer então a inserção. A inserção ela não vai retornar nada. Eu vou chamar de atualização. Atualizar. A gente vai atualizar algum valor da árvore, né? Que a gente não está inserindo, na verdade, né? A árvore, a estrutura da árvore já é essa, né? E ela vai ser inicializada com algum valor aqui que vai ser um elemento nulo da operação que a gente vai estar querendo fazer. Por exemplo, no caso a gente quer pegar o máximo de cada valor. Então, digamos que eu não tenha um valor nessa árvore, então eu coloco o 0, que é o menor valor de todos, no caso desse problema aqui que a gente está tratando. Então aqui no meu atualizar, eu vou receber um nó, eu vou receber também I e J. Quem são esse I e esse J? I e J é exatamente o intervalo respectivo ao nó que eu estou tratando. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui no nó 1, esse I e J seria respectivamente 1 e 8. E eu também vou receber a posição do vetor de elementos. Então, eu vou criar aqui um vetor de elementos, né? Eu tenho que ter os meus elementos em si, que vai ser max n. E aqui vai ser a posição do elemento que eu quero alterar no meu vetor, né? Então, digamos, eu tenho aqui um vetor de elementos. O que eu quero fazer é que, digamos que eu quero alterar esse valor bem aqui, o 10, por exemplo. Então, eu passo a posição dele, que é o 5, que é exatamente essa posição aqui, e é o novo valor que eu quero colocar. Então, qual a lógica para a gente atualizar isso aqui? Primeiro, a gente tem que ver quando é que essa função ela vai ser recursiva e quando é que essa função aqui vai parar. Essa função ela vai parar quando o i for igual ao j. Por quê? A gente quer atualizar algum valor do nosso vetor. E os valores unitários, assim, os valores que representam cada elemento do vetor, eles estão nas folhas. Então, a gente vai chegar em alguma folha quando o i for igual ao j. Significa que a gente está só trabalhando com um elemento.
Então, se I for igual a J, eu vou dizer que a árvore no índice nó, ela vai receber o valor. Árvore não. É árvore sim. Desculpa. A árvore vai receber o valor. Ok. E a gente vai dar um return isso aqui para terminar a função. Agora, digamos que a gente ainda não chegou no nó folha, né? A gente ainda está no meio da árvore. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar. Vou primeiro calcular aqui o esquerdo e o direito. E eu vou olhar para o meio do intervalo. Por quê? Como é que a gente faz para quebrar esses intervalos? A gente calcula o meio dele e o meio do intervalo vai ser calculado por I mais J dividido por 2. A gente está calculando o ponto médio do intervalo. Então, por exemplo, 1 mais 8 dividido por 2 é 9, dividido por 2 dá 4,5. Então a gente arredonda para baixo, porque essa é a convenção, a gente arredonda para baixo, e aí esse vai representar o primeiro intervalo. Então o primeiro intervalo vai ser do o I anterior até a metade, e o outro intervalo vai ser da metade mais 1 até o final. Então a gente calcula o meio desse intervalo aqui. O meio do intervalo vai ser então I mais J dividido por 2. E aí a gente não precisa se preocupar em arredondar para baixo, porque como a gente está trabalhando com inteiro, se isso aqui der um valor quebrado, o C ele simplesmente joga fora a parte decimal e a gente fica só com a parte inteira. Então, naturalmente, fazer isso aqui já arredonda para baixo. E aí agora a gente vai olhar. Se a posição do valor que a gente está buscando ela for menor que o meio, significa que a gente tem que ir para a esquerda. Se não, a gente vai para a direita. Então, se a posição ela for menor que meio, nesse caso eu vou colocar menor ou igual que o meio, a gente vai para a esquerda. Então, eu vou atualizar na esquerda e meio. A posição a gente repete o valor também. Se não, a gente então vai para a esquerda e eu vou para a direita, desculpa, e eu vou atualizar indo para a direita, meio mais 1, ou seja, agora a gente está do meio do intervalo para frente, J, que é o final do intervalo, aí a gente repete a posição e o valor. Ok, nesse ponto aqui a gente está em algum nó da árvore, e aí a gente, a partir dessas chamadas aqui, a gente sabe que os nós de baixo, eles já foram atualizados. Então, se a gente está em algum nó da árvore, depois que esses nós de baixo foram atualizados, ou seja, depois que todos os filhos foram atualizados, o que a gente tem que fazer é atualizar para cima. A gente, como é que atualiza para cima? Atualiza o nó que estamos e aí acaba a função, porque é uma função recursiva, então ela naturalmente vai voltar para o pai daquele nó. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento é atualizar o nó atual. Se a gente atualizou os filhos, então para atualizar o nó atual, o que é que eu tenho que fazer? Eu estou procurando o valor máximo. Então, eu vou dizer que o nó atual, ou seja, a árvore na posição node, que é o atual, ela vai receber o máximo entre o esquerdo e o direito, o filho esquerdo e o filho direito. E a árvore direita. E a partir desse ponto, esse nó aqui está então atualizado e a gente pode acabar a função, porque quando acabar, ela vai voltar para o nó de cima e vai fazer tudo recursivamente. Deu para entender a função de atualização? Entender a lógica da recursão que é feita? Querem que eu explique de novo alguma parte? Tranquilo, então. Vamos fazer agora a busca, né? Buscar por um certo intervalo. Então, beleza, a gente já está fazendo a atualização dessa árvore, já está conseguindo alterar elementos, vamos então buscar. A lógica para buscar é a seguinte: dado um intervalo qualquer, então digamos, quero buscar aqui
eu quero buscar o valor, o intervalo, né? Você vai buscar o maior valor em um intervalo. Então, digamos que eu quero buscar o maior valor em um intervalo 4, 6, por exemplo. 4, 6. Qual a lógica que a gente vai utilizar? A gente vai olhar se o intervalo que o nó representa, se ele está contido dentro do intervalo que a gente quer buscar. Se o intervalo do nó, que o intervalo que é representado pelo nó da árvore, ele estiver contido dentro desse intervalo que a gente quer buscar, então a gente sabe que o valor que está guardado nesse nó representa uma parte do resultado que a gente quer para esse intervalo, então a gente retorna ele. Se houver uma interseção, o que a gente pode fazer é checar os filhos. Então vamos lá. A gente quer buscar o intervalo 4 e 6. O intervalo 1, 8, ele está contido dentro do 4 e 6? Não, não está contido. Mas há uma interseção. Ou seja, quando eu falo contido, ele está inteiramente contido, né? Nesse caso, o 4 e 6 que está contido dentro do 1, 8. Então, meu Deus, eu sempre quis salvar. Então não conta. A gente quer saber quando esse intervalo aqui do nó estiver totalmente contido dentro do 4, 6. Então não tá. O que a gente vai fazer é checar os filhos. Então agora a gente vai para esse filho e para esse filho. Vamos primeiro para o esquerdo. O intervalo 1, 4 ele está totalmente contido em 4, 6? Não tá. Mas há uma interseção. Se há uma interseção, então a gente vai para o filho. O intervalo 3, 4 ele está totalmente contido entre 4 e 6? Não. Mas há uma interseção. Então a gente vai checar os filhos. Checando aqui os dois filhos dele. O 3, 3 ele está contido dentro do 4, 6? Não. E há alguma interseção? Não há nenhuma interseção. Então o 3, 3 não importa para a gente, porque nem sequer há uma interseção. Agora o 4, 4 ele está contido dentro do 4, 6? Está sim. Isso significa que o valor que o 4, 4 guarda é uma parte da nossa resposta. Então a gente vai retornar esse valor e a gente vai salvar aqui. Então eu vou salvar aqui o valor 4, 4. Agora a gente já checou toda a parte esquerda, vamos checar a direita. O 5, 8 ele está totalmente contido dentro do 4, 6? Não está. Vamos para o filho. O 5, 6 está totalmente contido dentro do 4, 6? Está sim. Ele está totalmente contido. Então o 5, 6 ele é uma parte da nossa resposta e a gente já pode retornar. Então eu vou salvar aqui o intervalo 5, 6. E aqui é o 4, 4. Beleza. Aí, se a gente chegou aqui nessa parte e já viu que ele está totalmente contido, a gente não precisa ir para os filhos. E aí, agora a gente olha o outro. O intervalo 7, 8, ele está totalmente contido dentro do 4, 6? Não está. E ele nem tem interseção, então ele não importa para a gente. No fim das contas, a gente ficou com esses dois intervalos aqui, que é o 4, 4 e o 5, 6. E eles dois estão totalmente contidos dentro do 4, 6. O que significa é que esses dois intervalos a gente vai combinar eles para fazer a nossa resposta final. No caso, o que é que a gente está buscando? O maior valor de um intervalo. Então, o maior valor no intervalo 4, 6 vai ser o maior valor que está entre o maior valor do intervalo 4, 4 e 5, 6. Ou seja, a gente tira o máximo desses dois valores, no caso desse problema aqui que a gente está tratando. Deu para entender o algoritmo de... Eita, tem o problema da chamada, né? Eu criei com conta pessoal. Verdade. A gente vai ter que criar outra sala então para continuar aqui. Eu vou criar outra sala aqui, galera. E aí eu envio para vocês no grupo, tá bom? Vou criar com minha conta institucional que não tem limite de tempo. Aí eu envio no grupo e a gente entra, beleza? Vendo aí? Show. Vocês entenderam esse algoritmo para a gente fazer a busca no intervalo na árvore segmentos? Show. Vamos então implementar esse algoritmo. Beleza. Vamos fazer então aqui a de consulta. E o que ele vai retornar no nosso caso é o maior elemento, que é o que a gente está buscando.
que é que a gente vai passar para a consulta? O nó da árvore e o intervalo que a gente já tinha passado. E nesse caso vamos passar o intervalo que a gente está buscando. IJ vai representar o intervalo que a gente está no momento e o AB vai representar o intervalo que a gente está buscando. O valor máximo do intervalo que a gente está buscando. Então, primeiro de tudo, a gente tem que testar se o AB, ou seja, na verdade, se o IJ, o intervalo atual que a gente está totalmente contido dentro do AB. Se ele tiver, então a gente já pode retornar o valor que está salvo naquele nó, porque ele já faz parte da nossa resposta. Então, se A for menor ou igual a I e J for menor ou igual a B, significa que o intervalo IJ está contido em AB e, portanto, a gente pode, então, retornar a árvore na posição do nó. Significa que esse intervalo aqui ele faz parte da nossa resposta. Se não tiver nenhuma interseção, se os dois conjuntos forem totalmente disjuntos, isso significa que se o B ele for menor que o J, ou se o A, se o B for menor que o I, desculpa, se o B for menor que o I, ou se o A for maior que o J, isso significa que os intervalos não têm interseção e a gente vai retornar no caso zero. A gente vai retornar zero porque como a gente como nesse problema nós só temos valores positivos, a gente retorna o zero porque vai ser o valor que qualquer coisa vai ser maior que ele nesse problema. Vai ser o elemento nulo desse problema, porque qualquer coisa no nosso problema vai ser maior que o zero. Então meio que significa que aquele intervalo não importa para a gente. Se não, significa que há uma interseção entre o intervalo que a gente está buscando e o intervalo que estamos atualmente analisando. Então agora a gente vai ter que testar os intervalos filhos. Então, de novo, a gente calcula o esquerdo e o direito. E vamos calcular o meio também de novo, porque a gente vai ter que ir para os intervalos filhos, né? Então seria I mais J dividido por 2. Vou escrever nó de novo. Tranquilo. Então, vamos chamar essa mesma função consulta para os filhos dela. Então, a gente vai chamar o consulta pro da esquerda, passando I e o meio. E a gente vai chamar, passando o A e o B, né? Porque o intervalo não muda. E a gente também vai chamar para a direita, passando direita, meio mais 1, J, A, B. Quando a gente chama essas duas funções, significa que a gente já checou todos os filhos. Ou seja, elas vão retornar as partes do problema que a gente precisa resolver. Então, como a gente sabe que quando chegar nesse caso é porque há uma interseção, a gente chama essas duas funções para que as partes que interessam do problema sejam calculadas. E aí a gente fica com a resposta do filho esquerdo. E aí a gente fica com a resposta do filho direito. O que é que a gente tem que fazer com essas duas respostas? A gente tem que calcular a resposta final. Então a gente tem os dois pedaços da resposta e vamos calcular a resposta final. Como é que calcula? No caso desse problema a gente vai tirar o máximo dessas duas respostas. Então é o máximo entre a resposta direita e a resposta esquerda. E está implementada a consulta. Ok? Deu para entender a implementação da consulta? Ok, vamos testar se essa árvore aqui está funcionando. Eu vou fazer de novo, vou copiar o código aqui. No caso, a gente está iniciando a árvore com 0, né? Operação, aí a inserção a gente chama de atualizar.
Deixa eu ver. Eu tenho que ter um valor n. Esse valor n ele vai ser o tamanho do meu intervalo. Eu vou fixar n como 10 só para esse problema aqui, mas normalmente a questão daria o n, né? E aí como é que a gente vai chamar o atualizar, né? No caso eu preciso também ler mais um valor aqui. Beleza. A função atualizar, a gente passa o nó que a gente vai começar, passa o intervalo que ele representa, a posição que a gente quer alterar, a gente quer atualizar e o valor que a gente quer colocar nessa posição. Então, a gente passa o nó que a gente começa, que é o nó raiz, e vamos passar também o intervalo que representa o nó raiz. No caso, o intervalo que representa o raiz vai ser de 1 até n, vai ser o intervalo completo. E aí a gente precisa passar a posição que a gente quer mudar e o valor da posição. Posição e o valor. Nesse caso, eu estou lendo isso nesse AB aqui. Então, eu vou dizer que o A vai ser a posição que eu quero alterar e o B vai ser o valor. E aí eu vou só mudar aqui para atualizar. Beleza. E aí, vamos fazer então a consulta, né? A busca que eu chamei de consulta. No caso da consulta, a gente está passando novamente o nó e o intervalo que esse nó representa. Mesma coisa, a gente vai passar raiz e 1n, porque a gente começa na raiz e a raiz é representada pelo intervalo 1n, que é o intervalo completo. E a gente vai passar o intervalo que a gente quer consultar. No caso, vai ser esse valor que eu vou ler aqui também. Então, eu vou passar o A e o B. E deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Não, é isso mesmo. Então, vamos fazer o teste. Nesse caso, o que eu tenho aqui, eu começo com 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu começo com os meus valores assim. E aí eu vou inserir um valor aqui. O terminal travou. Eu vou inserir um valor. Eu vou inserir esse valor na posição 3. E eu vou inserir o valor 10. Beleza, atualizado. Então agora a gente tem o valor 10 bem aqui. E eu vou fazer agora uma consulta. Eu quero saber qual é o maior valor nesse intervalo aqui, que vai ser o intervalo de 1, 2, 3. Vai ser o intervalo de 1 a 3. Então eu vou buscar no intervalo 1, 3. E aí ele me retornou o 10, porque é o maior intervalo, é o maior valor que tinha aqui, que eu coloquei. Vamos buscar entre o 4 e o 10 para ver. O 4 e o 10, que no caso é para ser 0 porque eu não coloquei nada lá. Então vamos buscar. Errei na verdade, peraí. Vou fazer aqui de novo. Seria aqui na posição 3 o 10, beleza. Agora vamos buscar a posição do 4 a 10. Ele vai me retornar 0. Agora digamos que bem aqui na posição 8 eu quero colocar um valor. Então, na posição 8 eu quero colocar 6. Se eu buscar de novo entre o 4 e 10, agora ele vai me retornar 6, porque tem um 6 bem aqui. Agora, entre a posição 3 e 8, qual é o maior valor? 3 e 8, ele vai me retornar o 10. Ele tem o 6 aqui, tem o 10 aqui, o maior valor é o 10. E aí ele me retorna. Tranquilo? Deu para entender? Alguma dúvida? Beleza, vamos então resolver um problema. E o problema que a gente vai resolver, ele se chama produto do intervalo. E vou ler aqui rapidão. Na verdade não precisa ler não, é só porque vai ter uma sequência de elementos. Do mesmo jeito, vai ter um vetor de elementos da mesma forma que a gente está tratando aqui. E vão ocorrer alterações nesses elementos. E
vão ter perguntas. Então, ele vai perguntar sobre um certo subintervalo desse elemento. E o que ele quer saber é, dado a multiplicação dos valores desse subintervalo, essa multiplicação, esse produto, né, ele é positivo, negativo ou zero? Então, se for positivo, eu respondo com mais. Se for negativo, eu respondo com menos. Se for zero, eu respondo com zero. Então, digamos, eu tenho aqui menos 1, 4 e menos 2. E aí ele me pede um intervalo de 1 até 4. Se ele me pedir um intervalo de 1 até 4, menos 2 vezes 4 vezes 10 vezes menos 1 vai dar 80. Né? Porque menos 1 com menos 2 fica positivo, então dá 80, número positivo, retorna 1 mais. E é basicamente isso. Aí ele tem várias entradas aqui e para cada caso de teste você tem que responder com uma linha na ordem que ele faz as consultas. Deu para entender o problema? Se tiver ficado alguma coisa confusa do problema, é só falar que eu repito, vou até mandar aqui para vocês, caso vocês queiram fazer com mais calma no Cielo. Então, vamos lá resolver. Para resolver esse problema, ele é bem parecido com o problema que a gente já estava resolvendo, na verdade, só que tem um detalhe. A primeira coisa que vem na cabeça é tentar fazer a multiplicação dos valores, só que isso vai ser problemático, porque se a gente olhar aqui as restrições, a gente vai ver que a gente pode ter um total de n valores. N é o número de valores que a gente tem, o tamanho do nosso intervalo, e K é a quantidade de consultas que a gente vai estar fazendo, sabe? Consultas e alterações, né? Então, a gente pode ter até 10 a quinta elementos. E cada elemento pode ir de 100 a menos 100. Então, isso aqui, imagina, 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100, 10 a quinta vezes. Enfim, não tem inteiro no mundo que cabe isso aqui. Nem long, nem nada. Não dá para fazer multiplicando tudo. Então, a lógica que a gente vai usar é que a gente só precisa saber se é positivo, negativo ou zero. Então, em vez da gente multiplicar os valores em si, a gente pode pegar um valor e guardar apenas se ele é positivo, negativo ou zero. E aí a gente pode utilizar a própria aritmética para resolver nosso problema. Porque dois números negativos, eles sempre vão dar positivo, por exemplo. Então, a gente pode simplesmente guardar 1 para números positivos, menos 1 para números negativos e 0 para 0. E aí, por exemplo, se eu multiplicar dois números negativos, ou seja, eu estou multiplicando menos 1 com menos 1, vai dar 1 que é um positivo. Não preciso saber o valor, só preciso saber que é positivo. Deu para entender a resolução? Vamos lá, implementar. Então, eu vou aproveitar que já tem essas funções aqui. Eu vou chamar de produto. Qualquer coisa manter na linha. Vou chamar de produto. E o max n, o valor máximo de n aqui, pode ser 10 a quinta, né? Então vamos definir aqui um valor máximo para n. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos definir o valor máximo da árvore também, que eu vou chamar de max a. E vai ser, como eu disse, 4 vezes o valor máximo de números que a gente pode ter. Mais 1. Ok. Beleza. Eu copiar aqui. Eu vou copiar as funções de atualizar e de consulta. Vou copiar essas duas funções. E vamos criar aqui uma árvore. Eu vou criar um vector, porque como tem vários casos de teste, fica mais fácil trabalhar com os elementos com vector, que o vector tem uma função clear, aí eu simplesmente limpo ele e fica mais fácil. E vamos criar também nossa árvore, que ela vai ter a quantidade de elementos maxar. Então, tranquilo. Que eu vou fazer mais uma função aqui nesse caso, que vai ser uma função para construir a árvore pela primeira vez.
Então, dado a quantidade, os valores iniciais, né, vou fazer uma função para construir a árvore a partir desses valores iniciais. Então, vamos criar... E essa função só vai precisar ser chamada uma vez, né? Vamos criar essa função para construir, que eu vou passar um nó também. Eu vou passar só o IJ, tá? E essa função, basicamente, ela vai parar quando ela chegar em alguma das folhas também. Ou seja, ela chegou em um dos elementos do vetor. Então, se o I for igual a J, significa que a minha árvore, na posição do nó que eu estou, ela vai receber os meus elementos na posição I. Eu escolhi aqui a posição I porque nesse caso o I e o J eles vão ser iguais, então não tem problema. E quando o I e o J forem iguais, nesse caso vai ser exatamente o índice do vetor de elementos que eu tenho, né? Então a gente pode fazer isso aqui. Se não, o que a gente vai fazer é olhar para os filhos à esquerda e à direita. Então, o que eu vou fazer é fazer aqui o esquerdo e o direito. Fazer também o meio. Mesma coisa, só para facilitar. E eu vou chamar o construir. Sempre escrevo nó. Eu vou chamar construir para a esquerda e para a direita. Essa função construir ela vai retornar, tá? Um número. Ela vai retornar um inteiro. Porque vocês vão ver aqui porque ela vai retornar. Eu coloquei aqui um return só para ela parar quando ela chegar nisso aqui, senão ela vai entrar no loop infinito. E aqui eu vou para a esquerda, do i, meio, e é isso. Eu vou também para a direita, meio mais um, pronto. Quando eu chamar o construir para a esquerda e para a direita, o que ele vai me retornar vai ser o sinal do valor, ou seja, se ele é positivo, negativo ou zero, dos valores que estão abaixo desse nó. Então eu vou ter um inteiro que vai ser a resposta do nó esquerdo e o inteiro que vai ser a resposta do nó direito. E o que a gente tem que fazer é simplesmente multiplicar. Então a árvore nessa posição aqui, ela vai ser, na posição nó, né, ela vai ser a resposta do esquerdo vezes a resposta do direito. Ou seja, se for positivo, positivo vai dar positivo, positivo vezes zero vai dar zero, positivo negativo dá negativo e por aí vai. Eu vou só retornar esse árvore node aqui para a gente conseguir ir construindo a árvore. Então, beleza? A gente tem que mudar também algumas coisas aqui no atualizar. Deixa eu ver aqui. Bom, no caso a gente não está mais pegando o máximo, estamos pegando a multiplicação, né? Então, em vez do máximo da árvore esquerda e direita, a gente vai multiplicar a árvore esquerda vezes a árvore direita aqui. E um detalhe importante que quando a gente estiver atualizando os valores... Ah, desculpa, teve um erro bem aqui que eu cometi. Quando a gente está colocando um valor na árvore, tem que lembrar que a gente não quer o valor em si, a gente quer apenas o sinal dele. Porque se a gente fizer dessa forma aqui, ele vai multiplicar o elemento e isso vai estourar o inteiro muito rápido. Então o que a gente tem que fazer é testar se o elemento na posição i ele é maior que zero. Se ele for maior que zero, então a árvore na posição node ela vai receber 1. Se for menor que zero, elementos na posição i for menor que zero, a árvore na posição node ela vai receber menos 1. E se não, então ela só recebe zero, que fica zero. E aí a gente pode dar um return aqui. Ok. Aí a gente tem que fazer essa mesma lógica quando for atualizar. Então eu vou só repetir isso daqui. Quando a gente for atualizar.
aqui vai ser se o valor que eu quero atualizar na minha árvore for maior que 1. Vou de novo. Pronto. E a gente faz a atualização aqui sempre colocando 1, menos 1, 0. Beleza? E na consulta aqui também a gente não retorna o máximo, a gente retorna a multiplicação. Então a resposta da esquerda vezes a resposta da direita. E só precisa mudar isso. Então, essa questão aqui, ela tem vários casos de teste. E vamos primeiro testar só para um. E aí depois a gente adapta para receber vários casos de teste. Então ela recebe um N, que é a quantidade de elementos, e ela recebe um K, que vai ser a quantidade de operações, de consulta e de atualização. Então, deixa eu tirar isso aqui. NK. A gente vai ler esse NSK. Eu vou colocar aqui um auxiliar. E vamos fazer um for. Igual a 0 e menor que n. Vamos ler aqui os elementos. Eu vou ler, auxiliar, e eu vou inserir nos meus elementos, né? Então, elementos pushback. Ok. Eu vou ter aqui um char que vai ser a operação, porque a operação ela vai ser uma letra. Esse C é a mudança, ou seja, com o C a gente atualiza e com o P a gente faz a consulta, né? Então, eu tenho aqui uma operação e vai ser de for i igual a 0 aqui k mais. Um detalhe importante que eu esqueci bem aqui, a gente tem que dar um pushback num valor, um valor placeholder, digamos assim, porque a gente está indexando em 1, a gente está começando a indexar em 1 aqui por causa daquela propriedade da árvore. Então a gente coloca aqui um valor qualquer só para que quando os elementos que realmente importam forem colocados no vector, eles começarem a partir da posição. E aqui a gente então lê a operação que quer fazer e eu vou precisar de outro auxiliar porque a gente vai ler dois números. Então, depois de cada operação tem sempre dois números. E o aux. Beleza. Aí vamos testar então qual é a operação. Caso se a operação ela for C. A operação C for feita vai ser uma atualização, né? Então a gente atualiza passando a raiz 1 N, passando a posição que quer atualizar, que vai ser o aux1, o aux1 e o valor que é o aux2. E eu creio que é isso. Eu não criei o define da raiz, né? Define raiz 1. Okay. Define raiz 1. E agora se não, significa que é a outra, né? Então, se for a outra, a gente faz a consulta, né? Então, nesse caso é a consulta. Eu vou fazer aqui um vetor x, que ele vai receber o valor da consulta. Vai ser em raiz, n aux e aux2. E a gente tem que mostrar tudo em uma string. Então eu vou colocar aqui uma string res, que vai ser a nossa resposta. E aqui eu testo. Se o x ele for maior que 1, então eu vou dar um pushback na string. Como a string ela se comporta como vector, então eu posso dar esse pushback. Se for maior que não, desculpa, maior que 0, ou seja, se for positivo, na string eu coloco mais. Se não, se o x ele for menor que 0, eu coloco um menos, que significa que é negativo, né? E se não,
eu vou então dar um pushback no zero, porque significa que é zero. E aí eu vou dando esse pushback. No final de tudo, eu só preciso printar a string de resposta. Lucas, Oi? Lucas. Oi? Tem que ter um else ali, não? Antes do pushback 0. Verdade. Verdade. Valeu por falar. É isso mesmo. Esqueci o else. Então, recapitulando, se o x for maior que zero, ou seja, se for positivo, eu coloco a soma. Se for negativo, eu coloco supressão, né, que é o menor. E se não for nenhum dos dois, aqui é zero, então eu coloco um zero no meu vetor de resposta e eu printo o vetor. E eu creio que é basicamente isso. Acho que não esqueci nada. Vamos testar. Só uma coisinha. Deixa eu ver a sua função atualiza, que eu cheguei agora aí. Atualizar. Aí quando cai fora, tá retornando o quê? Quando cai fora, como assim? O segmento é disjunto ao que você quer. Não, para atualizar você não se importa com quando é adjunto. Você se importa para Ah, é na consultar. busca. É na É, na busca. consulta. É. Isso. Aí eu estou tratando Ah, o disjunto bem aqui, ó. pois é, não é pra retornar um, não. Verdade. Esqueci de mudar esse detalhe. Porque Eu acho que a gente tá teria que já. retornar algo que não fizesse diferença. No outro problema, a gente estava retornando zero, porque o zero não faria diferença, já que qualquer valor do nosso problema seria maior que zero. Nesse caso, a gente tem que retornar 1, porque o 1 ele nunca vai mudar o valor que está lá, né? Então, se for um valor positivo vezes 1, não muda. Se for negativo vezes 1, não muda. E se for 0 vezes 1, não muda. Obrigado, Marcola, por ter falado desse detalhe, já estava esquecendo. Pronto, então acho que é isso. Eu acho que não tem mais nada para mexer. Vamos testar. Aqui, ó, até aqui é um caso de teste, e depois vem o outro caso de teste. Então vamos testar esse primeiro caso de teste. Aí me deu um erro em alguma coisa. Eu acho que é uma função int que você tá dando return e nada. Vai ser isso Na mesmo. atualiza, se eu não me engano. Não atualiza. Ou é, Ah, na não, busca. é na busca ali. Deixa eu olhar No aqui. ZIF lá da busca. Não quero. Não, Na busca. é no construir. Tem um monte de if É, lá que. Aí, ó, é esse aí. aqui. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Eu posso só dar um. Árvore node, né? Posso só dar um retorno em um mesmo. Deixa eu olhar. Não, na verdade eu tenho que retornar o node da árvore, né? Isso mesmo. Pronto. Beleza. Então vamos testar os casos lá. Parece que temos um problema. Vamos ver aqui, tentar encontrar o problema. Ok, deu 0, 0, 0. Deve ter algum lugar que eu ainda estou multiplicando por zero aqui. E essa é na hora de construir a árvore. Da árvore. Vou ver se o outro caso de teste funciona, se ele também zera tudo.
Aí também zera tudo. Lucas, você tá chamando a função para construir a árvore? Exatamente. É exatamente isso. Eu esqueci de chamar a função para construir. Aí a árvore está toda zerada. Vamos chamar a função para construir. Ela recebe a raiz e um n. Beleza. Agora vai. Opa. 0. Positivo e negativo. Ok. Positivo, negativo, 0. Beleza, o único detalhe que falta para enviar isso daqui é que ele dá vários casos de teste. E um detalhe importante é que ele não dá a quantidade de casos de teste. Então a gente tem que fazer o end of file, né, que é o EOF. O EOF é simplesmente um sinal que você dá para quando não tem mais entradas, digamos assim. E não é muito difícil de fazer isso aqui no C. Então primeiro vamos fazer aqui um loop, né? Eu vou colocar aqui um loop. Não vou ler, eu vou ler só o N aqui. Vou fazer um loop. E para fazer o end of file, eu coloco not sein.eof. Ele vai entrar nesse loop e aí quando ele receber um sinal de end of file é que ele vai sair desse loop. E no caso para a gente testar, o sinal de end of file que a gente vai dar é apertar Ctrl Z, que aí ele sabe que acabou. E beleza. E aí eu vou colocar tudo dentro desse for. E ficou extremamente bugado. Eu vou colocar tudo aqui dentro. E eu vou ler o K aqui dentro. Tá? Só ler o K. E os únicos detalhes que tem que fazer depois disso aqui é que no final a gente tem que limpar os elementos. Elementos.clear. E tem que limpar também. Deixa eu olhar. A string res não precisa porque já está declarando aqui de novo. Então, acho que é basicamente isso daqui que precisa fazer. Então, vamos testar, né? Eu vou fazer aquele esqueminha que o Matheus já fez de colocar a resposta em um arquivo separado para a gente conseguir ver melhor. Então, eu já compilei aqui, eu vou fazer barra produto.exe e no arquivo res.txt. E a gente coloca aqui as coisas e dá um... Parece que foi. Ele entrou em loop infinito. Problema. Vou ver aqui. Ah, sim. Você tem que chamar o N também, né? Você tem que ler de novo o N, porque aí ele vai testar, né? Se você nunca lê o N, ele nunca vai dar end of file de novo. Então, eu posso compilar isso aqui de novo. E dar aqui um produto.exe no meu arquivo res.txt. E aí eu posso dar aqui um Ctrl Z e depois eu posso dar só um Ctrl Z e lá no meu res, pronto. Aqui a resposta bonitinha. Resposta bonitinha do jeito que a gente queria. Então vamos mandar. E passou. Alguma dúvida, pessoal? Ou então. Então, é cin.eof, isso. E abre fecha parênteses, que é uma função. Eu vou voltar aqui só para você dar uma olhada. Você tem que colocar o not também, porque essa função aqui ela retorna true quando é EOF, né? Não.
É isso mesmo, vai retorno. É isso mesmo. Retorno? É, tá certo. Então é isso, galera. Muito obrigado. A prova da OBI já é no sábado, né? Então, boa sorte. Se o Matheus quer falar alguma coisa sobre. Ah, tem uma coisa legal pra falar. Que amanhã vai rolar o simulado do NOIC, da segunda fase da Olimpíada da Bay. Então, acho que vai rolar às 16 horas da tarde. Mas se alguém quiser participar, eu acho bom. Eu participaria. Eu mando o link lá no grupo, quando eu chegar em casa daqui a pouco. Aí, é tranquilo.